o povo que vinha até nós, que vinha até ti, já não vem mais, estão indo a ele. João respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma se lhe não for dado do céu. Vós mesmo me sois testemunhas de que disse: eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e o ouve alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já este meu gozo está cumprido. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Essas foram palavras de João Batista. João Batista que conversava com os seus discípulos. Eles vieram até João Batista e falaram a seguinte coisa: João, aquele de quem você deu testemunho, que você estava com ele lá no Jordão, que você o batizou, ele agora está batizando. E as pessoas vão todos a ele. Eles estavam preocupados. João Batista disse para eles: olha, o homem não pode ter poder se do alto não lhe for dado. Eu disse a vocês que eu não sou o Cristo. Eu fui enviado adiante dele para preparar o caminho. Quem é que tem a esposa é o esposo, mas o amigo se alegra por assistir diante dele e ouvir a sua voz. E eu digo para vocês que este meu gozo já está cumprido, está concretizado. Estou satisfeito, está na hora de eu sair de cena. Ele disse: é necessário que agora ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele apareça e que eu desapareça. É necessário que ele comece a resplandecer, que a luz comece a resplandecer sobre ele e a luz que está sobre mim começa a ser ofuscado pela luz que está sobre ele. Queridos irmãos, nós encontramos João Batista dando testemunho a respeito de Jesus e falando o que deveria acontecer com ele. É necessário, é preciso que ele cresça em mim. É preciso que ele cresça em você. Ainda que o meu testemunho seja bom, não é suficiente. É necessário que ele apareça, que as pessoas vejam mais dele em mim e ouçam mais dele do que de mim. Porque a vida dele foi dada pela minha. Ele se despiu da sua glória e se fez pobre e morreu por mim. Para que eu, sendo pobre, enriquecesse na sua glória. Para que eu, sendo pequeno, caído, pecador, fosse restaurado a minha comunhão com Deus. Então é óbvio que é ele que tem que aparecer e não eu. Escute. Eu também sei que o nosso testemunho tem poder. Eu também sei que o nosso testemunho tem capacidade de trazer pessoas de longa distância para ver, ouvir o mesmo Deus que falou comigo, transformou minha vida, me transformou por completo. Mas no contexto que agora estou pregando, no contexto que agora estou ministrando,
é necessário que ele cresça. Não estou desvalorizando mensagem que a gente já ouviu. Me parece que foi o pastor Samuel que me disse um dia desse que eu preciso falar mais de mim, ou seja, daquilo que Deus fez em mim. Está certíssimo, correto. Dentro do contexto que agora estamos pregando, é totalmente diferente. Agora, como é que ele cresce? Como é que ele pode crescer em mim? Como é que ele pode aparecer em mim? Eu quero percorrer alguns textos com vocês hoje. A Bíblia nos fala que Deus havia separado homens para o ministério. Um deles era chamado de Filipe. Ele descendo a Samaria nos dias da perseguição, a Bíblia nos fala que ele lhes pregava a Cristo, Atos 8. E descendo Filipe, a cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E olha o que era que o nome dele fazia entre as pessoas. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam os sinais que ele fazia. Pois espíritos imundos saíam de muitos que os tinha, clamando em alta voz, e muitos paralíticos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. O nome de Jesus impera, aonde o nome de Jesus é proclamado. Quando você fala sobre o nome de Jesus, é um nome de autoridade, é um nome que liberta, é um nome que cura, é um nome que restaura. Dentro do sermão de Filipe estava cristocêntrico. Ele falava absolutamente de Jesus Cristo. Sendo assim, as pessoas não estavam tão interessadas quanto a vida dele, mas quanto a vida de Jesus. Vocês lembram? Atos 3 fala que o dia em que os apóstolos curaram aquele homem na porta do templo, e então o homem paralítico entra curado para dentro do templo, gritando, pulando, saltando, e a multidão voltaram a atenção para os apóstolos, e os apóstolos ficaram preocupados com aquilo. Eles disseram para a multidão, dizendo assim: por que vocês estão olhando para nós? Qual o problema de vocês? Como se nós, pelo nome, tivéssemos fazido isso para a vida desse homem. Pois saibam vocês que não fomos nós, mas foi pelo nome de Jesus Cristo é que esse tem saúde diante de vós. É esse Jesus Cristo que morreu, mas que ressuscitou. Aí estava ele dizendo, apontando, dizendo: é ele que cresce, é ele que cresce, é ele que aparece. O nome de Jesus estava ganhando lugar, estava ganhando espaço no coração da pessoa. As pessoas admiravam sim a vida dos apóstolos, mas eles admiravam por causa de uma única coisa, por causa do nome de Jesus, o qual se manifestava. E escute bem, queridos irmãos, eles tinham autoridade para usar o nome de Jesus. Eles falavam do nome de Jesus e o nome de Jesus se manifestava, ou o poder do nome de Jesus se manifestava. Filipe pregava a respeito de Jesus e a cidade inteira vieram para ouvir o que ele tinha a dizer, e as multidões, diz a Bíblia, unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque viam e ouviam, aleluia, que os demônios saíam, que os doentes eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. Oh, glórias ao nome do Senhor. Sabe por que é que nós nos alegramos hoje aqui? Sabe por que é que a cada culto nós estamos satisfeitos e alegres?
Jesus cresce quando nós o obedecemos. Sabe, não é porque eu tenho unção que eu devo e posso fazer qualquer coisa que eu quiser. A unção me limita ao que eu devo fazer. A unção não é para ser esbanjada. Eu não posso fazer o que me dá na telha, eu tenho que fazer o que a unção me leva a fazer. Eu me movo como ela me move. Eu falo como ela diz que eu tenho que falar. Você está me entendendo? A Bíblia fala que o Senhor aparece a Filipe depois dessa multidão e diz para ele a seguinte coisa: desce para o caminho que vai de Jerusalém a Gaza, desce por esse caminho que está deserto. Ele se levantou de imediato e saiu, sem perguntar o que era para fazer. Segundo os historiadores, dava 96 quilômetros de Jerusalém a Gaza. E naquele caminho que estava deserto, diz a Bíblia, estava descendo um estadista da rainha de Candace, ou um mordomo que tinha o controle de toda a sua fortuna. E quando Filipe desceu para aquele lugar, um caminho deserto, escute bem, queridos irmãos, quando você é ungido, você obedece. A unção te faz obedecer. A unção não te faz se rebeliar. A unção te leva à obediência à voz do teu Senhor. Então ele, de imediato, ele levanta e desce para aquele caminho que está deserto. Porque para Filipe, a única coisa que importava era que o nome do Senhor crescesse, fosse conhecido entre as pessoas, ainda que fosse para o deserto. Se é assim que a vontade de Deus, é assim que vai ser. Então ele desce nesse caminho, ele vê uma carruagem descendo para Gaza, porque estava vindo de Jerusalém, que subiu para adorar. E o Espírito Santo disse: encosta nesse carro. Filipe encostou no carro, e ele escutou que o homem lia o profeta Isaías, que dizia sobre o cordeiro mudo. Então ele disse assim para o homem: você entende o que lê? E o homem disse: como é que eu posso entender se ninguém me explicar? Então convidou Filipe para subir na carruagem com ele. E naquela carruagem, Filipe, começando pela Escritura, lhe anunciou a Jesus. E quando chegaram a uma certa distância no meio do caminho, a Bíblia fala: e eis a água. E o eunuco, o estadista, disse: o que me importa de ser batizado? O que me impede de ser batizado? Filipe disse: é lícito se você crê. Disse: eu creio. Filipe desceu com ele dentro daquele rio e o batizou. E naquele exato momento, agora escute isso, naquele exato momento, o Espírito do Senhor transladou Filipe e colocou na cidade de Azoto. Aleluia, Senhor. Nós queremos viver coisas extraordinárias, mas às vezes nós não queremos fazer o que é muito simples: obedecer. Escute bem, aquele homem, ele era muito rico, e o Senhor tinha um plano na vida daquele homem. Ele era representante da rainha. O Senhor o salva no meio do caminho. Ele foi para adorar e voltou lendo, querendo saber sobre o Messias, sobre Jesus. E Jesus desperta Filipe, trouxe e diz: vai pelo caminho, porque eu tenho uma missão para você. E nessa missão ele encontra esse homem lendo e sobe e explica. O homem diz: eu quero ser batizado. Agora ele vai para sua casa jubiloso, diz a Bíblia. Escute bem, porque o júbilo, agora a alegria que esse homem carrega, era algo que Filipe trouxe para a vida dele. Ele lia, mas não entendia de quem é que fala, fala de si mesmo ou fala de outro. Filipe começa a anunciar a Jesus e ele entende o propósito, se entrega para Jesus, é batizado. Agora Filipe dali é levado pelas asas do Espírito
diminua. Mas escute bem o que eu vou dizer: quando nós obedecemos ao Senhor, nós começamos a estar pronto para começar a viver o que de verdade é sobrenatural. Aleluia! O meio de transporte, como nós vamos nos locomover, isso é com Ele. Nós não encontramos só Filipe, nós encontramos Elias fazendo a mesma coisa, sendo transladado para os céus. Nós encontramos também Enoque se afundando em Deus. Aleluia! Esse é o nosso tempo e é a nossa hora. Quando Ele cresce, nós diminuímos. Estamos atrás, estamos dentro dele. Oh, glória a Deus! Não tem como Ele crescer se eu não o obedecer. Muitas vezes nós queremos que Ele cresça, mas nós queremos fazer as coisas como nós queremos fazer. É porque eu sei fazer, que é assim que tem que ser feito. É aquela velha opinião formada. É aquela velha opinião formada sobre tudo. Não, porque eu aprendi assim. É assim que tem que ser. Nunca foi. Existe um monte de coisas que hoje as igrejas vivem que nunca foi na Bíblia. Foi regimento de igrejas, de locais, que foram bons. Alguns, outros foram terríveis. Agora escute, queridos irmãos, a Bíblia nos fala que um dia o rei Davi, ele começou em uma campanha de transportar a arca de Deus para a sua cidade. Vocês conhecem esse texto, não? E lá no meio do caminho a Bíblia fala, e ele pegou a arca do Senhor e colocou em cima de um carro novo de boi e começou a transportá-la para a sua cidade. No meio do caminho, os bois começaram a tropeçar, a arca começou a passar as rodas dentro de buraco, a carroça e a arca começou a balançar para cair. Uza veio para segurar a arca, para que a arca não caísse. E naquele exato momento a Bíblia fala que Deus o fulminou, caiu fogo do céu e o abriu no meio. Aí as pessoas dizem, mas nossa, ele estava fazendo algo tão bom, segurando a arca. Agora escute o que eu vou dizer. Quando nós começamos alguma coisa, nós sabemos como fazer, mas fazemos do nosso jeito. Deus disse que é para fazer de um jeito e nós estamos teimosos se fazemos de outra maneira. Como é que Deus disse que a arca deveria ser transportada? A arca era construída um caixote ali, os querubins, 2 varas. Os sacerdotes pegavam 2 lá, 2 aqui, e eles colocavam no ombro e carregavam a presença de Deus. Era assim que a arca tinha que ser carregada. Davi conhecia as coisas de Deus, conhecia. Ele era rei. O problema da gente saber muita coisa, a gente acha que pode fazer o que pode fazer o que quer. Por que ele construiu um carro novo com bois para carregar a arca? Ele começou mal. Ele começou algo que Deus nunca disse que deveria ser feito. Você está me entendendo? Deus não pode ser glorificado em alguma coisa que fazemos de errado. Deus não pode crescer quando nós estamos fazendo coisas que contradiz aquilo que Ele mandou que fizéssemos. Deus não pode crescer na minha vida se eu estou vivendo o meu propósito e não dele. Deus não pode crescer na minha vida se eu faço a minha vontade e não a de Deus. Por causa dessa de eu fazer a minha vontade, muitas das vezes eu coloco pessoas a se perder. Eu causo transtorno na vida das pessoas. Eu causo tragédia na vida das pessoas. Estou fazendo as coisas erradas. Estou fazendo de um jeito que não se deve ser feito. Mas eu tenho a unção e posso fazer o que eu quero. Sansão pensava a mesma coisa. Porque ele era um nazireu de Deus, ele achava que podia entrar. Isso aí que a unção não o deixaria jamais. Ele começa quebrando a lei do exiliado. E o que aconteceu foi uma tragédia com ele. Nasceu para ser um herói de uma nação
dos pés. E a nação que recebeu Nazireu para as livrar da garra dos filisteus agora perdeu o seu herói. Deus forjou ele do ventre da mãe dele para ser o que era. Queridos irmãos, deixa eu falar algo para vocês aqui. Proteja a unção que Deus deu a você. Aleluia, Senhor. Aleluia. Como é que protege a unção, pastor? Obedecendo. Fazendo as coisas exatamente como Deus quer. Não estou dizendo que, sabe, muitas das vezes Deus faz coisas, Deus manda você fazer coisas totalmente diferentes. É isso mesmo que tem que ser. Usa lá na frente, vem fazer um ato bom. Mas ele estava servindo a Deus, pastor. Pois é, mas servindo a Deus do jeito errado. Lembra que eu disse aqui, existem pessoas que estão dentro da igreja há 40 anos, mas nunca viveu o propósito de Deus. Pessoas que vivem o seu propósito, não o de Deus. Você tem que se largar. Se largue. Você precisa tomar aquilo que Deus te deu para viver. Como é que eu faço isso, pastor? Obedecendo. Eu vou fazer campanha, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Pode fazer. Mas se você não obedecer, Deus não cresce. Deus cresce em você, em tudo que você faz quando você obedece. Aquele estatístico só pode ser alcançado por Jesus porque Filipe obedeceu a voz de Deus. Ele estava num caminho deserto. Filipe era o homem das multidões. Mas para ele pouco importava aonde ele estava, desde que estivesse cumprindo a vontade de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você acha que está fazendo a obra, você está fazendo a vontade de Deus? Você acha que por você estar fazendo a obra, você está fazendo a vontade de Deus? Você só vai se encontrar fazendo a vontade de Deus quando você estiver fazendo o que Ele disse para você fazer. Saul foi ungido rei, não foi? Deus ungiu, não é verdade? Deus ungiu Saul como rei. Aí um dia, ele chamou Samuel, que era o profeta, sacerdote, e juiz que poderia fazer um sacrifício, porque ele ia enfrentar uma guerra. Samuel mandou o recado e disse: espera aí, não faça nada, espera que eu chegue para que você vá. E Samuel demorou 7 dias para chegar. E nesse dia, quando ele demora para chegar, o povo alvoroçando ele: vamos, o que nós vamos fazer e tal. Aquela guerra, ele sendo pressionado. Ele disse: vamos fazer o seguinte, me dá os bois aí. Pegou os bois, foi lá, emolou, colocou no altar, meteu fogo, estava oferecendo para Deus. Não, eu estou fazendo a obra de Deus aqui. O profeta está demorando, então deixa que eu faça, eu mesmo faço. Quando ele terminou de fazer tudo aquilo, o profeta chegou e disse: Saul, o que você fez? Que tortura é essa? Não, é porque o povo me pressionou e você demorou para chegar, começou a culpar, né? Ele disse: mas você é rei, cara. Você não é sacerdote. Deus poderia confirmar o teu trono para sempre, mas desde agora Deus já está procurando outro, que foi Davi. O seu reino foi cortado. Você está fora. Está fazendo a obra de Deus, não está fazendo a vontade de Deus. Se você não estiver fazendo o que Deus quer que você faça. Jesus disse assim: vocês serão meus amigos se vocês fizerem o que eu vos mando. Não importa o que Ele te mandou fazer. Se você de verdade quer fazer a vontade de Deus, faça o que Ele mandou você fazer.
Ele me mandou cantar, então cante. Vire num canarim e cante. Ele me mandou pregar, então pregue. Ele me mandou exercer o ministério de rei, então reine. Ele me mandou ser um sacerdote, seja um sacerdote. Aquilo que Deus te chamou para fazer, meta a mão nisso e faça, porque é nisso que ele cresce. É nisso que ele cresce e você diminui. Mas o seu diminuir, na linguagem bíblica, você sabe, você perde para ganhar, você morre para viver. Essa é a ordem de Deus. Quando ele cresce na sua vida, você sai de cena. E tudo que as pessoas e todo mundo consegue ver é a poderosa mão de Deus agindo e operando. Aleluia, eu vou finalizar agora. A Bíblia nos fala que Deus deu uma mensagem a um profeta. Deixa eu ler aqui. E esse profeta foi até uma cidade para profetizar contra ela. E Deus disse a esse profeta a seguinte coisa: vai lá, profetiza contra esta cidade. Mas quando você profetizar, você sai de lá, você não come e não bebe naquele lugar. E não volte pelo mesmo caminho que você foi. E a Bíblia fala que ele foi lá e profetizou contra a cidade. E está saindo de volta, montou no seu jumento e começou a voltar. E tinha lá um moço, que era filho de um profeta mais velho que morava ali. Viu que ele profetizou o que ele disse, porque o rei, quando estendeu a mão para tocar nele, porque ele profetizou que o altar seria dividido, ficou paralítico. E ele disse: olhe por mim, homem de Deus, para que eu saia. Ele ora, a mão do rei se restitui. Ele disse: vem comigo, eu vou te dar presente, come comigo, bebe comigo. Ele disse: não comerei, ainda que você me desse metade do teu reino, porque Deus me disse, não coma e não beba nesse lugar. Então montou no seu jumento e está indo embora. E aquele moço saiu correndo para sua casa e disse: pai, veio um profeta da cidade e profetizou contra ela, dizendo assim, assim, assim. E disse mais uma coisa, disse que ele não deveria comer nessa cidade e nem beber, porque Deus mandou ele fazer isso. Então ele disse: qual caminho ele tomou? Ele disse: foi por tal caminho. Arrumou o seu jumento e foi atrás do profeta que profetizou. Chegando lá e disse: olá, paz do Senhor, meu irmão, tudo bem? Eu sou o profeta mais velho dessa cidade. Eu vim aqui com uma mensagem de Deus para você. E o profeta mais novo, que tinha profetizado, disse: pois não, pode falar. Ele disse: venha comigo comer em casa, beber comigo. Ele disse: não, eu não posso ir, porque Deus me disse: não come e não beba. Ele disse: olha, eu sou profeta também, estou dizendo para você, venha e coma comigo e beba comigo. Então o profeta seguiu o profeta mais velho e foi para a casa dele. E quando estava comendo e bebendo na mesa dele, veio o Espírito do Senhor e disse para ele: diga para ele a seguinte coisa: como tu foi rebelde ao que eu te mandei fazer. Eu disse: não coma e não beba. Escute isso agora com muita atenção. Quando você tem uma palavra de Deus, escute, é muito importante você ter a palavra de Deus e saber o que é que Deus já tem falado contigo. Porque você pode ser provado no meio do caminho, se você obedece ou se você não obedece. Ele disse: como tu foi rebelde, agora tu não chega ao teu destino final. O profeta acabou de comer e disse: fui enganado pelo profeta. Mas foi um profeta. Deus mandou o profeta, Deus não mandou outro profeta. O profeta foi por conta própria, para dizer a ele e provar a ele. Agora escute, se você tem uma palavra de Deus, qual é a palavra que você tem que obedecer? A de um profeta ou a de Deus? Agora preste atenção no que eu vou dizer a você. Tem um monte dizendo por aí: assim diz o Senhor. Você deve perguntar para ele: que Senhor? Qual Senhor? Qual Senhor?
Uau, Senhor! Vocês podem ver, irmãos, eu não sou de trazer pessoas para pregar aqui na igreja, a não ser que eu conheça. A não ser que eu conheça. Porque tem um monte de gente dizendo ser profeta e não são. Tem um monte de gente falando em nome do Senhor, mas o Senhor nunca os mandou. Nunca foram mandados pelo Senhor. Nunca foram enviados pelo Senhor. Aquele profeta se levantou, foi em direção à sua casa. No meio do caminho, um leão o pegou e o matou. Sabe por quê? Só porque ele não deveria comer e beber. Ele não deveria dar a voz, a atenção a uma segunda voz. Sabe quando nós estamos falando aqui para você ter intimidade com Deus, quando nós batemos nessa tecla para você conhecer a voz de Deus? É para que você não seja enganado. É para que você não seja enganado por pessoas nenhuma, por alguns inteligentes, que falam muito bem, que se expressa muito bem, que fez curso de leitura facial, de leitura labial, que sabe ler o comportamento das pessoas, que fez a psicologia, que consegue ver as suas reações de acordo com o que se fala, e consegue determinar, sabe, aquela linguagem corporal. É uma coisa muito simples que um monte de gente está usando. Você está me entendendo? A linguagem corporal, você olha, uma palavra que eu digo aqui, você tem uma reação em cima disso. Eu posso falar um monte de coisa para você, porque eu já sei o que é que você está enfrentando, sem nenhuma revelação. Você está me entendendo? É para que você tenha conhecimento da voz de Deus. A única que você tem que ouvir e obedecer de verdade. O Senhor manda diariamente aqui nos cultos palavras de Deus, para a gente entender o que é que Deus quer comigo, o que é que Deus quer com você. Ouça a voz de Deus. Não fica aí correndo para lá, correndo para cá, querendo ouvir outro, querendo ouvir um, ouvir outro. Sabe, queridos irmãos, quando nós estamos em guerra, para nós qualquer luz que passa aqui para nós é Deus. Qualquer coisa que passa, ai meu Deus do céu, ai para onde vai? Eu vou para lá, eu vou para cá também, eu vou para lá. Sabe, a gente fica perdido sem saber o que fazer da vida. Quando nós damos uma palavra de Deus, escute isso, nós sabemos que os céus e a terra passarão, as estações virão, a chuva virão, a tempestade virá, aleluia, mas a palavra de Deus, ela não passará sem que ela se cumpra na nossa vida. Eu quero que você se coloque em pé. Oh Espírito Santo de Deus, glórias a Deus. Eu quero orar com você neste momento. Há uma unção de Deus sobre esse lugar. Há uma unção do Espírito Santo sobre esse lugar. Oh, glórias. Eu não sei como você chegou aqui, mas eu sei que do jeito que você chegou aqui, você não vai sair. Porque o Espírito de Deus já tem nos pegado por dentro, já tem nos pegado pela alma, pelo Espírito. Oh, feche os teus olhos, levante as tuas mãos para os céus, que Ele cresça, que Ele cresça. Ele cresce quando você diz uma palavra dele. Ele cresce quando você fala do nome dele. Ele cresce quando você se esconde atrás da fumaça. Ele cresce. Ele cresce quando a honra e a glória é dada a ele.
Você será levado de lugares a lugares de maneira sobrenatural. Quando menos se espera, você está em um lugar. Quando menos se espera, você está em algum lugar. Triunfantemente em Jesus Cristo. Triunfantemente em Jesus Cristo. Quando menos espera, você alcança um pouco. Quando menos espera, você se levanta, sacode a poeira e toma posse da vitória. Quando menos espera, você está de pé. O que o Espírito do Senhor Deus está dizendo aqui? É que o deserto, o caminho que parece deserto sem ninguém por perto, será de onde ele te tomará, para que ninguém diga fui eu, para que ninguém diga eu ajudei, para que ninguém bata no peito e reivindique a glória, porque é Ele que cresce, é Ele que vai te levantar daí, é Ele que te toma desse lugar. From what David Sherrill was talking about praying level. Been homeless before, but we're about to be and I wonder what was I thought she was Eu quero ver aonde são as pessoas que querem entregar a sua vida para Jesus aqui nessa noite. The crying that I heard wasn't the kind of crying that I thought it was. Eu quero entregar minha vida para Jesus, eu quero reconciliar com Jesus. Se há alguma pessoa aqui nessa noite